Olá, tudo bem? Se você chegou nesse vídeo de hoje eu quero provocar em você uma reflexão de uma informação que com certeza você já deve ter escutado alguma vez na sua vida, mas nunca talvez tenha parado para pensar a respeito. E uma vez que você pensar, você vai começar a agir e quem sabe mudar essa realidade. Se você trabalha num regime CLT como eu trabalho, a gente escuta muito dizer que nós trabalhamos 5 meses do ano só para pagar os impostos. Mas as pessoas não param para pensar nisso. E eu parei para pensar e hoje eu quero provocar isso em você e te provar que isso é verdade. Bom, para quem trabalha no regime CLT, é fato que do seu salário bruto, 27,5% vai ser retido na fonte, certo? Como imposto de renda, certo? E se 27,5% é por mês, a cada 4 meses, você vai ter deixado 110% para o imposto de renda. Isso significa que a cada 4 meses do ano você está deixando um salário, um pouco mais de um salário para o governo, certo? Se nós computarmos 12 meses, então, só no imposto de renda você está deixando 3 salários e 30% para o imposto de renda. Então aqui nós já temos 3 meses que você já pagou para o governo. Só que todo produto que a gente compra no Brasil, ele vem taxado em imposto. E tudo que eu vou anunciar neste vídeo, você encontra facilmente no Google. Se você colocar impostômetro sobre produtos, a lista que eu vou descrever aqui você vai encontrar facilmente lá. Mas eu separei as coisas mais comuns do nosso dia a dia, e quando você vê a carga tributária, o imposto que a gente paga por cada produto que eu vou anunciar aqui, é realmente absurdo. Então vou dar alguns exemplos, né, para quem é pai ou mãe e compra material escolar. O caderno universitário tem imposto de 34%. A caneta tem 51% de imposto. A caneta. O lápis, 36% de imposto. Quando a gente vai para os itens de eletrodoméstico, eu separei os mais comuns da casa de um brasileiro, como a minha casa. A geladeira tem 43% de imposto, né? A máquina de lavar, 37% de imposto. O micro-ondas, 65% de imposto. Então se tem um micro-ondas que custa R$600, R$400 é de imposto. É um absurdo. Um fogão 4 bocas, 37% de imposto. Quando a gente vai pensar no celular, o smartphone, smartphone importado ele tem 62% de imposto. Então isso significa que se você comprou um celular de R$3.000, 2.000 é de imposto. O smartphone nacional tem 36% de imposto. Combustível, a gasolina tem 51% de imposto. O álcool tem 30% e o diesel tem 44%. Veja, todos os produtos que eu anunciei aqui é uma carga tributária muito maior que os 27,5%. Né? Muitas vezes passa mais do que a metade do valor do produto. O óleo de cozinha tem 30% de imposto. O pão de forma 25%. O açúcar tem 29% de imposto. O café 20%. O arroz 17%. A carne 30% de imposto. O feijão 20% e o leite 19%. Isso, vou repetir, você encontra facilmente no site Impostômetro sobre os produtos na plataforma Google. Se você digitar isso, você vê que sai a lista completa, mas eu separei os itens mais corriqueiros de uma vida normal de um brasileiro. Então veja, se você já deixou 3 salários e 30% por ano, comprando esses produtos, toda vez que você compra, você está deixando essa parcela de imposto. O que vai computar pelo menos 1,5 salário por ano, com certeza, só de imposto. Então você deixou pelo menos 5 salários do ano para o governo em imposto. Isso sem levar em conta que quando você declara imposto, se você ainda tiver que pagar imposto,
essa porcentagem ainda maior. Então veja, o que é revoltante? Os impostos cada vez aumentam mais, né? Quando você vê o seu salário não sobe, a inflação está subindo, e você muitas vezes tem que pagar mais imposto. Então já retém na fonte, às vezes quando você faz a declaração de imposto, você tem que pagar ainda mais um imposto, e os produtos têm aumentado de preço, só que o seu salário não aumenta. Então veja, essa conta não fecha, né? Quando a gente pensa em fazer uma poupança, veja que o governo tira para ele logo que te paga 27,5%. Então, se a gente for pensar em fazer a nossa reserva, quando você reserva 10%, né, e é difícil, tente tirar 10% do seu salário todo mês e você vai ver que é uma missão muito difícil de fazer. Vamos fazer uma conta simples com 10%. Se você guardar 10% do seu salário, em 10 meses, quase um ano, você vai ter 100% do seu salário. Então, por ano, se você tirar 10% do seu salário e guardar, sem contar os rendimentos, lógico, você vai estar tendo um salário guardado por ano, que seria o que você ganha em um mês, né? Um salário por ano. Como que a gente vai aposentar? Guardando um salário por ano. Então, em 12 anos, você vai ter o salário correspondente a um ano sem trabalhar, certo? Lógico que você pode fazer investimentos, tentar dar uma alavancada, mas não vai subir muito além disso. Você provavelmente vai enxergar que é uma corrida difícil de alcançar, né? Você pode tentar aumentar essa porcentagem de arrecadação, né, tentando apertar suas contas, mas veja que é uma missão muito difícil, imaginando que a cada 10 brasileiros, 7 estão inadimplentes, 7 possuem alguma dívida. Então veja que a realidade do Brasil é muito difícil. A gente acaba desanimando quando a gente fala a respeito do regime CLT e das tributações que a gente tem que pagar. Para piorar, toda essa arrecadação de imposto nos são devolvido através de prestação de serviço completamente desqualificado. Muita gente não é feliz com o transporte público, extremamente lotado. Muita gente não é feliz utilizando da educação pública, estudar uma escola municipal, estadual ou federal. Muita gente não é feliz em usar a saúde pública, né? Muitas pessoas não estão contentes com a segurança pública. E veja que então, além de a gente ser tributado, além de a gente pagar os impostos no momento que a gente faz uma compra, além de às vezes pagar imposto quando a gente declara o imposto de renda, a gente ainda tem que pagar um extra por um serviço que não nos é prestado pelo que é arrecadado. A gente às vezes tem que pagar um convênio de saúde, tem que pagar uma vigilância ou um sistema de segurança para nossa casa ou para o nosso carro, tem que contratar um seguro para o carro, a gente tem que pagar uma escola particular para os nossos filhos, porque a gente simplesmente não recebe um serviço de qualidade dentro dos impostos arrecadados pelo governo. Então, enfim, nós vivemos numa ilusão onde a gente acha que a gente está trabalhando para ganhar um salário, mas no final a gente está trabalhando para pagar as contas, para sustentar o governo, para pagar o que o governo deveria nos garantir, como segurança, saúde e educação, e para a gente sonhar um dia em conseguir fazer uma reserva financeira que possa nos suprir os gastos para que a gente possa descansar. Infelizmente, a independência financeira, a aposentadoria, é um luxo para poucos, porque para quem depende da aposentadoria, da Previdência, realmente tem grande chance de passar muita dificuldade e ter que pedir ajuda muitas vezes para outras pessoas, seja para filhos ou outras pessoas, para suprir o seu cuidado básico, como tratamento de saúde, como medicamentos, ou como a própria subsistência, como o pagamento do lar ou das refeições do dia a dia.
Eu não quero desanimar você, mas eu quero dar esse choque de realidade, onde você possa, hoje, pensar com muito mais cuidado, com muito mais critério, com, com o que você está trabalhando, com o que você está fazendo com o seu suado dinheiro e com o que você vê as pessoas que te prometem com o dinheiro que é retirado em te devolver. E aí você se torna muito mais criterioso em avaliar quem governa o seu município, o seu estado ou o seu país, e onde você tem hoje uma visão muito mais clara de quem realmente está ajudando a população. Ponto positivo é para aquela prefeitura ou aquele governador que isenta, por exemplo, os itens da cesta básica, porque pelo menos a gente vê a volta desse valor de alguma forma, onde ele tira a tributação, tira os impostos dos alimentos da cesta básica, como óleo, arroz, feijão. Isso já é um ponto positivo, então é um ponto que a gente tem que considerar. Mas é dessa forma que a gente vai enxergar o quanto realmente o que nós estamos sendo tributados de fato está sendo devolvido de forma qualitativa, tá bom? Se esse vídeo foi interessante para você, por favor, deixe um comentário. Essa é uma opinião minha e todas as vezes que eu tenho uma reflexão eu gosto de manifestar. Antes eu manifestava só entre a roda de amigos, mas eu acho que a internet nos possibilita abrir outras cabeças, abrir uma discussão, abrir, às vezes, comentários de outras pessoas que podem mudar minha opinião, né? E essa é uma opinião minha, pessoal, onde você tem total direito de contestar ou de dialogar, tá? Que eu sou aberto a discussões e a minha opinião não é a única, não é a verdade absoluta. Eu sempre gosto de conversar, refletir as ideias, melhorar e disseminar essa informação, para que mais pessoas possam pensar a respeito e para que a gente possa trabalhar junto dentro das informações que é disseminada entre nossos familiares, nossos amigos, chegar num consenso comum e com um pensamento cada vez mais democrático a gente conseguir mudar a realidade de uma nação ou do seu bairro ou da sua cidade ou que seja do seu condomínio. Mas é importante você entender que todo o seu dinheiro suado, é importante que você observe para onde ele está indo e o que você está projetando para o futuro, para que isso te traga mais conforto lá na frente, no momento que você já não tiver mais condições de trabalhar. Tá bom? Até o próximo vídeo e